E eu queria mostrar a minha esposa e assim, onde eu caçava estes ursos. E ela usava minhas botas de vaqueiro. About 22 years or 21 years before that, 22 years I think it was, ago we were married, in 1941, I picked her up and only thought. E isto foi cerca de 22 anos ou 21 anos antes daquilo, 22 anos passados, eu acredito. Nós nos casamos em 1941. E eu a levantar, vocês sabem sobre aquelas toras. Now, poor little fella, putting up with me, she's done turned gray. Eu pensei, agora a pobrezinha colocando-se em cima comigo e ela se tornou uma velha. E eu pensei, bem, e fui. E eu não tinha feito barba por alguns dias e eu descobri que eu estava grisalho também. See my beard sticking out here great, I thought, oh boy, did you just adopt it? E eu vi a minha barba espinhenta aqui, grisalha, e eu pensei, velho rapaz, você está quase acabado agora. Veja, você vai fazer alguma coisa, é melhor você se apressar, você está ficando velho também, vem? E assim, enquanto eu seguia assim, alguma coisa aconteceu. All of a sudden, in every motion principle, I was alone. I thought De súbito, em cada emoção principal, eu era um rapaz, eu pensava como um rapaz. I had my head down. And I looked up, and just as plain as I ever saw her, there she stood before me with her arms up. Eu tinha a minha cabeça baixa e olhei para cima, então clara como eu nunca tinha visto. Ali ela parou diante de mim, com seus braços estendidos. I stopped, rubbed my face, and I looked and said, "Baby, is that you?" E eu parei, fiquei vermelho, e olhei e disse, Neda, é você, querida? Look here. Oh, man, what's happened? E olhei aqui e eu pensei, agora o que aconteceu? I guess I'm walking with him. E eu pensei, sim, eu estou andando com ele. And it changed then. I was back an old man. The vision was gone. E isso mudou então, eu voltei a ser um homem velho outra vez e a visão tinha saído de minha frente. And I stopped, I took my hat off again, put it over my heart. E eu parei, eu tirei meu chapéu outra vez, coloquei sobre meu coração. I said, Jesus, my heart has been subverted for years. Eu disse, Jesus, meu coração tem estado com peso por anos. I don't have to tell you that I'm burdened. I've repented, I've done everything I know. Eu não tenho que te dizer que estou com peso. Eu tenho arrependido, eu tenho feito tudo que sei. And why is it this burden don't leave? E por que esta opressão não me deixa? Vamos agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a qual Ele tem nos concedido. O mundo está ficando velho. E nós já ficamos. Eu já fiquei. Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Pai amado, Tu sabes todas as coisas. Porque Tu és Criador de todas as coisas. Esse mundo foi feito, Senhor, daquilo que Tu pensou em fazer, porque não tinha um mundo antes. Moisés fez um tabernáculo porque Tu mostrou lá no monte o tabernáculo para ele fazer. Ele guardou o ornamento, talvez fez o rascunho, desceu e fez o tabernáculo. Mas Tu, como grande Criador, Tu fez todas as coisas sem nenhum rascunho para fazer. Talvez eu fico pensando, ó Pai, na Tua mente talvez Tu pensou que eu estaria aqui neste horário,
aqui atrás deste púlpito, pedindo perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas transgressões. Tu sabes que todas as coisas. O irmão Brana conta com a história daquele soldado que foi condenado à morte por abandonar o seu posto de dever. Isso não me sai da mente. Tenha misericórdia de nós, cada um de nós. Que cada um de nós possamos estar no nosso posto de dever, ó Pai. Eu sei que Tu não é como um chefe de exército, Tu é um Deus cheio de amor, de compreensão, Tu és cheio de graça, ó Pai. Aleluia. Dá-nos força, dá-nos coragem. Viemos na Tua casa para orar, para falar contigo, para pedir a favor dos enfermos, aqueles que precisam de Tua misericórdia, a pedir a favor, Senhor, desse companheirismo lá no recanto da fé, que tudo possa ser feito, ó Pai, segundo a Tua grande misericórdia, e que Tu possa guardar dos acidentes, Senhor, de trânsito, do ladrão, do salteador, do sanguinário, do homem violento, que tudo possa estar perante Tua face. Ó grande Deus, aqui estamos, perdoa cada um de nós, dá-nos o perdão e nos abençoa esta noite, ao nós sair daqui, que possamos sair melhores do que entramos e dando saúde para nós, força para nós prosseguir a caminhada. Não sabemos até quando, mas vamos prosseguir com a Tua ajuda, ó Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Mais uma vez estamos no lugar que Deus tem nos dado para juntos adorar o Senhor Jesus. Ele merece toda a honra do louvor. E nós vamos cantar no nosso cantor o hino 156. Céu para mim. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, nem qual dia que hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será céu para mim. Amém? Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia que hei de partir, mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim, será grande glória para mim, será grande glória para mim, mas eu sei
Isso nos dará muita alegria no nosso coração. Amém. Poder ouvir o chamado de Deus. Vinde a mim. Amém. E você dizer, eis-me aqui. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o 116 do nosso cantor. Maior é Deus. Amém. Do que toda enfermidade, maior é Deus. Maior que todos nossos problemas, maior é Deus. Amém. Cante com toda a sua alma, com todo o seu coração. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas. Maior é Deus. Se o inimigo rodeia, se a derrota campeia, ou se fico só. Por maior que seja o problema, nada que eu tenha, Deus é maior. Por maior que seja o problema, nada que eu tenha, Deus é maior. Maior é Deus. Aleluia. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, diga. Quando vem a dor, a saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, orar é melhor. Pela oração em conforto, nosso Deus é amor, Ele é maior. Pela oração em conforto, nosso Deus é amor, Ele é maior. Maior é Deus. Maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. O inimigo ouve isso também. E ele sabe que Deus é maior. Por isso ele foge quando você diz, Deus é maior. Maior do que a enfermidade. Graças a Deus. Nós temos alguns pedidos de oração. Aqui nós temos pedido de oração. Malquia pede oração por suas filhas que estão muito atacadas da gripe. Vamos colocar diante de Deus, né? Também nós vamos orar pela temporada no Recanto. Oração pelo encontro de pastores que também já está se aproximando. Está muito perto, né? Os dias estão passando rápido demais. E temos oração também pela irmãzinha Emanuele, por saúde. Nosso Deus é um Deus curador. E também vamos lembrar de oração pela irmã Kelly, que amanhã estará viajando. Que Deus o guarde na sua viagem, né? E que ela possa ser uma bênção nessa temporada também.
Que Deus o abençoe. Nós vamos pedir para o irmão Sérgio fazer essa oração, orar por esse pedido de oração. Se você tem um pedido, também faça conhecido diante de Deus. Nosso Deus é um Deus libertador. Nós estávamos em Erechim, muitos irmãos ali, gripado, ruim. Nós tivemos um culto muito abençoado e tivemos testemunho de pessoas que receberam a sua bênção. Amém? E hoje não vai ser diferente. Você também vai receber aquilo que você viu do Senhor. Creia no Senhor Jesus. Grande Deus e Pai, grande Senhor das estamos, Pai, está esse pedido de nossa diante do Senhor, Pai, aonde, Pai, tem enfermidade, pegado, Deus querido, Pai, mas Senhor, nosso Deus, aleluia, Pai, é o Deus da vitória, Pai, desde já, Pai, declarando vitória sobre eles, Pai, aleluia, saúde e alegria volta para eles, Deus eterno, também a Mangrena, Pai, que vai viajar, Deus, que os teus anjos vão por aí, Pai, livrando ela de todo mal, Pai, que ela possa ser uma bênção, Pai, juntamente com todos os irmãos, aleluia, que possa ser uma união, Deus, aleluia, que possa ser, Deus querido, uma experiência mais para ela, aleluia, diante do Senhor, Pai, também, Deus querido, está tudo diante do Senhor, Pai, nossa viagem, Pai, Nós vamos adorar o nosso Deus nesse momento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos nesse momento somente crer, tudo é possível. Vamos ouvir a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que já temos cantado hinos de louvores do Senhor. Pedimos que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa gratidão. O Senhor sabe, Senhor, que nós fizemos o melhor que podemos, que sabemos para agradar a Ti. Agora colocamos em Tuas mãos o nosso louvor, que possa ser aceito por Ti. Toma-nos em Tuas mãos enquanto vamos meditar na Tua palavra e que a Tua unção possa estar sobre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue nos ajudando. Amém.
Eu quero convidar os irmãos a nós lermos a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, e versículo 14. Glória a Deus. Glória a Jesus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Podeis assentar-vos. Nós vamos continuar lendo a mensagem do profeta. Nós já meditamos um pouquinho na mensagem Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 2, e nós estamos aqui com a mensagem Hebreus capítulo 4. É uma série de mensagens que o profeta pregou de ensinamento para nós. E o irmão Brana vai mostrando para nós, no decorrer dessa mensagem, o quanto é importante nós sermos ensinados pela palavra. Isso é o que nos estrutura, isso é o que nos segura. Um povo ensinado, um povo que sabe realmente do que crê. E o profeta fala aqui nessa mensagem, ele lendo a Escritura, falando sobre Hebreus capítulo 3, ele disse: no livro de Hebreus e o restante das epístolas, quem era Paulo? E que fala da vida de Paulo. Ele era um leal hebreu, estudioso e um grande ensinador do Velho Testamento. Paulo era um homem leal, um hebreu que realmente estudava a Bíblia, o Velho Testamento. E ele havia sido ensinado por um dos melhores homens do seu dia, Gamaliel, né? Alguém me diga qual é o seu nome. Gamaliel, um dos maiores mestres do seu dia. Uma pessoa sendo ensinada pelo melhor dos dias. Há algo sobre ele? Onde você vai? Qual igreja você frequenta? Quem é o mestre que te ensina? Perguntavam, né? Paulo dizia: Gamaliel, um dos melhores. Então ele foi ensinado por um dos melhores. Você sabia disso? Isso tem algo nisso. Porquanto devemos procurar o melhor que pudermos. Amém? Deus tem dado o melhor para nós. E nós vamos procurar sempre o melhor. Então estamos obtendo o melhor. Não porque é social e outras coisas, mas o verdadeiro ensinamento bíblico. Graças a Deus, que Deus tem nos dado o verdadeiro ensinamento bíblico. Glória a Deus. Veja, certa vez que Israel saiu para o deserto com seu exército, e eles andaram por 7 dias e ficaram sem água. Olha só o que aconteceu com Israel. E eles estavam quase perecendo, e eles disseram: se houvesse um profeta, se houvesse um profeta aqui por perto. Eles eram ensinados que a palavra sempre vem ao profeta. Amém? Então veja, e um deles disse: nós temos aqui embaixo Eliseu. Eliseu está aqui perto. E ele derramou água nas mãos
de Elias. Ele foi um homem que viveu com Elias. Vê os seus associados, em outras palavras. Aqui estava Eliseu, qual era associado de Elias. A palavra do Senhor estava com ele. Você entendeu? Ele foi ensinado corretamente e ele disse: ele está aqui. Vamos descer para consultar, porque seu mestre era Elias. Quem ensinou Eliseu foi Elias. E ele tem o ensinamento de Elias, vem? Que diferença isso faz, diz o profeta? Irmão, uma igreja ensinada, um povo ensinado, faz a diferença. Aleluia, ensinado por Deus, pela sua palavra, pela mensagem do profeta, faz a diferença. Irmãos, se nós pararmos para observarmos, nós ouvimos quantos programas de rádio nós ouvimos por semana. Eu sou um que ouço 2 programas por dia, às vezes até mais. Eu sei que você também ouve. Amém. Amém. Aleluia. E tudo isso é ensinamento para nós. Amém. Somos um povo muito ensinado. Aleluia. Isso faz a diferença. Você conversa com as pessoas que alimentam-se todos os dias, você vê a diferença. A diferença se vê no seu conversar, no seu falar, no seu agir. Irmão, isso é maravilhoso nós meditar nessas coisas, porque isso nos dá esse desejo de ouvir, de aprender, de ser mais fiel, mais crente. Aleluia. Nós meditamos domingo passado, ali em Erechim, sobre um prisioneiro de Cristo. É que Deus é tão grande que você se torna um prisioneiro dele. Você quer só ele na sua vida. Aleluia. Então o profeta continua dizendo aqui para nós: isso faz uma diferença, claro, queremos ser ensinados. Paulo teve o ensinamento de Gamaliel, e Gamaliel era aquele grande homem que fez a escolha. Olha só, começou a igreja, veja só, sendo ele mesmo um estudioso, que quando todas as coisas começaram na igreja primitiva, começou o trabalho, que todas essas coisas começaram, ele disse: não vamos colocar a mão nisso. Ele era um estudioso. Ele conhecia as Escrituras. Ele disse: não vamos colocar a mão nisso, irmãos. Se isso não é de Deus, de qualquer maneira isso chegará a nada. Mas se isto é de Deus e nós lutamos contra isso, nós encontraremos lutando contra Deus. Ele havia tido algum bom ensinamento. O ensinamento que ele tinha recebido era esse. Então, olha, isso para nós também é um grande ensinamento. Amém. Não colocar a mão naquilo que nós não sabemos. Se é de Deus, vai prosseguir. Se não é de Deus, vai acabar. Aleluia! Isso é um ensinamento para nós. Paulo havia chegado sobre este homem e ele sabia que Paulo era um grande ensinador. Então um dia, com o coração honesto, olha só, Paulo, ele foi para aprender os irmãos, mas ele foi com o coração honesto, era aquilo que ele sabia da sua mente, um coração honesto, perseguindo a igreja, indo para aprendê-lo. Agora, vamos tomar outra pequena fase de Paulo, enquanto obtemos o nosso fundo. Quando Judas caiu por transgressão, pelo amor ao dinheiro e o orgulho da vida, ele caiu da graça e foi para este lugar.
E os discípulos disseram: deve haver 12 apóstolos. Agora os irmãos vão entender que Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Amém? Quando Judas caiu, existia 12 apóstolos, ele fazia parte dos apóstolos. Então eles reuniram: nós temos que ter 12 homens. E os discípulos disseram: deve haver 12, e a igreja, com toda a sua dignidade, para te mostrar que é a igreja, com toda a sua dignidade, todo o seu poder. E isso continua sendo milhões de milhas insuficiente em seu melhor. E eles disseram: nós temos que ver um do nosso meio que possa tomar o lugar. E eles escolheram, lançando sorte, Matias, creio que Matias, o que é? E quando eles escolheram, eles colocaram com os 12. E quando eles os escolheram, colocaram com os 12, formando os 11, melhor dizendo, formando os 12. Ele não fez nada. Esta foi a única vez que seu nome foi mencionado nas Escrituras. Aquilo foi a igreja fazendo a sua escolha. Agora, eles pensaram: ele é um cavalheiro. Sem dúvida, ele é um homem maravilhoso. Ele é estudioso. Ele é inteligente. Ele é educado. Ele é uma pessoa maravilhosa, e ele tomará o lugar de Judas e seria um de nós. Você sabe, Deus às vezes faz algumas coisas ou alguma das escolhas mais tolas para o homem pensar. Mas olha só qual foi a escolha de Deus. Deus viu um judeu de nariz aquilino, era Paulo, tão cheio de mau humor. Como ele poderia estar com sua boca para todos os lados? Eu vou descer e prender cada um deles. Olha só o que Paulo estava fazendo. Eu vou prender essa gente. Cada um deles, eu os colocarei na cadeia, e eu farei isso, aquilo, uma escolha. E aquilo era uma escolha de Deus. A ponto de quando Paulo chegou lá, depois que Deus tratou com ele, foi mandado lá para Ananias, é isso, né? Orar por ele, ele disse: meu Deus, mas esse homem veio para prender, ele está prendendo o povo. Mas veja só, o restante deles tomaram um estudioso, só um diplomata. Aquela era a escolha da igreja. Você não sabe quem é aquele no altar. Você não sabe quem é aquele para quem está testificando na cadeia, seja onde for. Aquilo pode parecer um pugilista, com as orelhas quebradas, olhos esfolados, mas você não sabe quem é aquilo. Você simplesmente lança o seu quinhão. Isso é tudo, lhe dê a palavra. Deus faz a escolha. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por Deus ter feito a escolha. Amém. Amém. Ter te escolhido, me escolhido. Amém, Jesus. Aleluia. Isso é maravilhoso pensar nisso. Veja, Deus faz a escolha. Ele escolheu um pequeno judeu muito mal-humorado, melhor dizendo. Em seu caminho eu descerei e apoiarei, e eu lhe mostrarei que eu posso fazer. Assim, e Deus simplesmente o lançou no chão. Deus disse: essa é a minha escolha, bem ali. Na hora que ele saiu para prender os cristãos,
precisamos, Deus cruzou o caminho dele. Amém. Derrubou no chão. Aleluia. Não seria aquilo loucura para a igreja? Porque ele perseguiu a igreja. Ele é um homem carnal, mas Deus sabia o que estava por dentro daquele homem. Deus sabe o que está por dentro do teu coração. Aleluia. Nós olhamos para o exterior, Deus olha para o interior. Deus olha lá dentro e vê aquela semente eleita. Às vezes cheio de problema aqui na terra, mas não tem problema lá em cima. Aleluia. Isso é importante, é saber que você não tem problema lá em cima. Tem uma semente eleita, selecionada por Deus. Oh, glória a Deus. Deus sabia o que estava por dentro. Paulo teve uma experiência. Quantos aqui creem que a experiência vem através da conversão? Claro, se não fosse isso, deixaria em dúvida a conversão. Toda conversão tem uma experiência. Amém. A conversão traz experiência. E você não pode destinar isso a nada agora. Às vezes pode ser gritar, às vezes pode ser falar em língua, às vezes pode ser chorar, às vezes pode ser gemer. Você sabe o que é isso? Então não tente dividir isso, porque cada um de vocês provou estar errado nisso. Vocês metodistas, vocês batistas, vocês nazarenos e pentecostais. Então o profeta disse que é uma experiência, é algo que muda a sua vida. Os metodistas, os batistas e assim por diante pensam que falar em língua, gritar, chorar é uma experiência. O profeta vem e diz aqui no parágrafo 41, ele disse: eu já vi pessoas gritarem o mais alto que podem gritar, e se puder roubaria até o ouro do seu dente. Então gritar não significa nada. Sim, Senhor, eu já vi pessoas falarem em língua como se estivesse derramando ervilha num couro seco de vaca. Pessoas falarem em língua não significa que teve uma experiência com Deus. Oh, Deus amado. E são bondosas e honestas quando estão mascando fumo num canto da boca. E se elas pudessem, elas cortariam o seu pescoço, isso é certo. Essas coisas têm, não há evidência alguma que você possa provar isso. Somente através da vida que a pessoa vive. Você vai provar é pelos frutos. Amém. Se realmente aquela experiência, aquela conversão que você teve é verdadeira. Você vai produzir realmente aquilo. Pelos frutos, Jesus disse, os conhecereis. Então tudo isso depende de Deus. Ele faz a escolha. Glória a Deus. Obrigado. Ele faz a escolha. Ele reúne as coisas. E esta é a maneira que é. Então, se sua vida é comparada com os frutos da Bíblia, oh Deus, que Deus nos ajude a nós olhar. Nós falamos sobre o espelho, o verdadeiro espelho de Deus. É a Bíblia, é a mensagem. Quando você pode comparar, se a sua vida é comparada pelos frutos da Bíblia, você tem uma concepção muito boa. Se o teu espírito está testemunhando o espírito dele, que vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. Embora o mal tenha se afastado e tudo se fez novo, e você está vivendo em amor, e você tem paz, graça e assim por diante, você está se apaixonando
está se apaixonando do reino, porque a vida que está em você está produzindo aquele tipo de vida. Amém. Nós poderíamos entrar aqui em Gálatas, capítulo 5, vai dizer justamente os frutos do Espírito. Oh, Deus. Aleluia! O Espírito Santo produz frutos. Glória a Deus. E os frutos do Espírito Santo são paz, amor, Amém. longanimidade, bondade, mansidão, temperança, paciência. Aleluia! Esses são frutos do Espírito. Então veja o profeta dizendo: agora, se você diz, oh, aleluia, eu falei em língua, aleluia, aquilo não significa nada. Aquilo não significa nem um pouquinho a mais do que se você tivesse aqui e tocasse um acorde do seu violão. Falar em língua é como que fosse pegar, não significa nada. O profeta diz, é como pegar um violão. Nós cremos em línguas. Amém. Nós cremos em profecia. Amém. Mas isso não é evidência que você nasceu de novo. Aleluia. Que você é uma nova criatura. Aleluia. Nós cremos realmente que você precisa nascer de novo. Amém. Ter essa experiência com Deus. Glória a Deus. E os frutos acompanham. Aleluia! Então o profeta diz agora, aquilo não significa nada. Embora você fale em língua, embora você grite e corra pelos corredores e caia lágrimas para parecer que você está descascando cebolas. Oh, Então não é o choro, não é gritos. Irmãos, há muitas coisas que fazem as pessoas chorar. Mas o que realmente sacia a nossa alma é a palavra. Amém. Amém. Glória a É Deus. só isso, nada mais. Essa emoção ela vem e passa, mas a palavra permanece. A palavra enraiza o nosso você fica bem firmado. Amém. Aleluia! Então o irmão Branco fala essas palavras. Amém. Ele disse, embora grite e corra pelos corredores e caia lágrimas até parecer que você está descascando cebola, aquilo nada significa, a não ser que aquela vida diária sustente corretamente, permanecendo com isso. oh, Deus. É os frutos que vai mostrar o que você tem, de que material você é feito. Glória a Glória Deus. de Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor. Então o profeta continua dizendo, então nem um grito, nem nada com isto é evidência. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Amém. Aleluia! E o fruto do Espírito não é falar em língua. Esse não é o fruto, gritar não é o fruto do Espírito, chorar não é o fruto do Espírito, mas amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, fé, humildade, temperança. Esses são os frutos do Espírito. Aleluia! São esses que são os frutos do Espírito. A razão pela qual temos essas coisas, e eles gostam de fazer organização, vê você? Nós teremos isso, bendito Deus, nós cremos da maneira que cremos. Vamos desse lado e todos creem que nós creremos. Vamos desse lado. Mas Deus deseja que todos sigam para esse lado, para cima. Amém. Aleluia! A nossa caminhada não é para os lados. Amém. De que lado você está? Eu estou indo para cima. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Para onde você vai? Ah, eu vou para cá, eu vou para lá, eu
cima. Amém. Glória a Deus. Nós temos um alvo, irmãos. Amém, Jesus. E esse alvo é o arrebatamento. Glória a Deus. É coisa maravilhosa isso. É para cima, diz o profeta. Paulo, depois dele ter essa experiência, então ele pensou, aquilo foi uma experiência maravilhosa. Agora, Paulo estava em seu caminho para Damasco, para aprender algumas pessoas lá embaixo. Eu vou só mais um pouquinho, nós vamos ter um momento de oração. Veja só, evangelho significa boas novas. Glória a Deus. Então eles se espalharam lá embaixo, e muitas pessoas estavam se levantando cheias de amor, alegria e amando ao Senhor. E isso havia se espalhado naquela maioria. Então Paulo recebeu as cartas do sumo sacerdote e ele disse: eu vou descer e os prender, cada um deles. As boas novas se espalhou pela cidade, e aqueles homens de Deus, cheios de amor, de alegria, e Paulo, sabendo daquilo, eu vou prender essa gente. E ele levou consigo um pequeno grupo de guardas, e pelo caminho foram eles, enquanto eles estavam marchando pelo caminho, e eles somente todos sabiam o que ele iria fazer. De repente algo aconteceu. De repente apareceu uma grande luz diante dele, grande luz, e ela brilhava como o sol. E isso é uma coisa estranha para acontecer. A luz brilhava de tal forma que ele somente, que seus olhos quase saíram para fora, e ele caiu no chão. E ele, deitado no chão, olhou para cima, e havia provavelmente 10 ou 15 homens. Viu algum daqueles homens aquela luz? Não. Não, Senhor. Paulo a viu. Ela não estava designada para aqueles homens a vista. Então algumas pessoas podem ver coisas que outras não podem ver. Que coisa maravilhosa é você saber que Deus abriu os teus olhos para você ver o que você vê. Amém, meu Deus. E muitas pessoas procuram ver e não conseguem ver. Não conseguem ver o batismo verdadeiro. Não conseguem ver o profeta de Deus. Não conseguem ver esse companheirismo que Deus tem nos dado. Mas você enxergar que isso foi uma obra de Deus para ajudar essa nação, isso é maravilhoso. Precisa olhos abertos para enxergar essas coisas. E você tem enxergado isso. Você tem amado isso porque Deus abriu os seus olhos para ver. Oh, irmão, isso é obra de graça de Deus. Para você foi aberto, para os outros não. Você pôde ver isso, os outros não viram. Paulo viu a luz, os que estavam com ele não viram a luz. E o profeta diz: é possível que uns possam ver e outros não vejam. Mas veja só, Paulo viu aquela luz, foi de tal forma que ela até mesmo o cegou. E ele não pôde ver por muitos dias. Tamanha foi a realidade para ele. E ele não pôde ver por muitos dias, por muitos. Mais tarde, quando ele escreveu cartas, seus olhos incomodavam tanto por causa daquilo, e ele chegou até escrever com grandes letras. Paulo escreveu a maioria das suas cartas na prisão. Escrevia suas cartas para os irmãos, para as igrejas, para mim, para você também. Um povo gentil. Aleluia, fomos privilegiados por isso. E ele escrevia aquelas cartas para enviar para as igrejas em letras grandes, por causa
dos seus olhos. Vede com grandes letras vos escrevi. Ele via com dificuldade. Ele esteve no cárcere. Ele pediu ao Senhor para curá-lo. Paulo chegou um momento que ele disse: Senhor, cura-me, Senhor. Verdade. E ele o consultou 3 vezes. 3 vezes ele orou com fé em Deus. Mas o que Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Ele pôde entender que aquilo foi uma permissão de Deus. Irmão, tem coisas, o irmão Brana vai mostrando isso para nós. Tem coisas que vêm na nossa vida. Todos nós temos um espinho. Um é uma coisa, outra é outra. Nós temos que dar graças a Deus. Amém. Por tudo. Glória a Deus. Ah, mas eu não consigo. Eu tenho esse problema na perna, eu tenho esse problema nas costas. Gente, e se isso é uma permissão de Deus para nós ficar pertinho dele? Amém. Amém. Nossa. Glória a Deus. Quando o homem não tem nada, nada lhe incomoda, ele se afasta de Deus. Mas quando há uma coisa que ali fica machucando constantemente, ele chega ao ponto de dizer: Senhor, me ajude, Senhor. Então Deus dá esse consolo para nós. Isso é um consolo para você que tem orado, tem buscado, tem pedido e não tem recebido. Lembre disso, a graça de Deus é toda suficiente para nos consolar. Amém. Ele vai dar graça para você suportar essa dor, suportar essa luta, essa angústia, esse mal. Ele dará graça. Amém. Aleluia. Mas se Ele quer curar, Ele cura. Amém. Aleluia. Ele é curador, Ele é libertador. Glória a Deus. Então Paulo consultou 3 vezes. Mas o Senhor disse: minha graça te basta. Paulo disse: eu glorificarei nas minhas enfermidades. Glorificar Deus nas enfermidades. Glorificar a Deus nas enfermidades. Porque ele disse: é para que não se ensoberbeça com grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Em Paulo, num apóstolo do gentil, foi colocado um mensageiro de Satanás da sua carne para esbofetear. Ele melhorava por algum tempo e começava tudo de novo. Melhorava por um tempo, começava tudo de novo. E o profeta diz: esbofetear significa um soco atrás do outro. Vê se nós não vivemos muitas vezes assim, irmãos. É uma coisa, é outra, é uma coisa, é outra. Mas você não desanima. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Como o navio no mar, você sabe, as ondas esbofeteiam, pancadas após pancadas. Ele melhorava e então aquilo começava de novo. Então parava e começava de novo. E ele disse: Senhor, qual é o problema? Não afasta isso de mim? E ele disse: minha graça te basta. Amém, Jesus. Paulo simplesmente siga em frente. Glória a Deus. E isso seja uma palavra de ânimo para você. Amém. Meu irmão, cansado, lutador, siga em frente. Amém. Ele sabe o momento certo e a hora certa para tudo isso parar. E muito logo vai parar. Amém. Porque nós já estamos chegando no porto. Já estamos pertinho para atravessar o rio.
e estar do outro lado com o Senhor. Amém. Aleluia. Nós vamos nesse momento ter um momentinho de oração. Se você quer ficar aí no seu banco, inclinar sua cabeça, vamos orar todos nós juntos. Você faça a sua oração, creia na sua oração, creia no Senhor Jesus Cristo, ore a Ele, entregue a Ele, agradeça a Ele pelo que Ele tem feito por você. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e orar a Deus. Nosso Pai Celestial, quão maravilhoso, Senhor, é esse momento, Senhor, momento de ouvir a Tua palavra e saber que o Senhor não desampara seu povo. O Senhor cuida de cada um, cuidou de Paulo, Senhor. Essa experiência, Senhor, muda, Senhor, a vida. E todos nós temos marcas, temos um espinho, Senhor, aonde Satanás nos esbofeteia, mas nós cremos que a Sua graça é toda suficiente para nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a nós suportar as provas, muitas vezes até mesmo as dores, Senhor. Pai, eu oro por cada irmão nesta noite, cada companheiro e companheira de batalha, Senhor, que lutamos por tudo que temos, Senhor, e aquilo que o Senhor tem nos ensinado para nós como lutar, pedimos da sabedoria do céu, Pai, para nós pedir e obter aquilo que nós precisamos para nós caminharmos. Eu oro, Senhor, por cada irmão, aqueles que não puderam chegar até aqui nesta noite, nossos irmãos aqui em Passo Fundo, Senhor, aqueles que estão enfermos, doentes. Tu és o grande Deus, curador e libertador. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um deles. Eu lembro do bom Joãozinho nesse momento, a sua restauração. Que o Senhor dê saúde para ele, a sua vizinha, Senhor. Oramos, Senhor, por cada um. Ó Deus, eu lembro dos irmãos ali, Senhor, em Erechim. Abençoa nossos irmãos ali, Senhor. Cada um deles possa ser guardado pelo Senhor. Oramos por nossos irmãos em Carazinho, Senhor. Ó Deus, ali em Trindade do Sul. Abençoa teus filhos, Senhor. Abençoa nossas irmãos, Senhor. Os irmãos ali em Chapecó, Senhor. Abençoa teus filhos. Pai, todos eles necessitam da tua graça, da tua misericórdia. Nossa irmã ali em Curitibanos, juntamente com o nosso irmão. Abençoa os irmãos ali no lar, Senhor. Guarda cada um deles, Senhor, dando saúde para eles, Pai. Lembrando desse momento, nossos irmãos ali em Gravataí, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe aquela família, dando o que eles necessitam, Senhor. Dando saúde e força. Ó Deus, que o Senhor seja a força da vida deles, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos irmãos ali em Pelotas, junto a teus filhos, Senhor. Colocamos aquela família em tuas mãos. O Senhor é um Deus que protege cada um deles, Senhor. A mão poderosa do Senhor esteja sobre eles. Lembramos, Senhor, a Garibaldi, nossa irmã, Senhor. Abençoa a tua filha, Senhor. Oh, Deus, sozinho naquele lugar, que o Senhor possa dar força, esforçar a sua coragem, Senhor. Dar vitória, Senhor. Eu oro nesse momento, nossos irmãos ali em Benjamin Moçangue, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos irmãos ali, Senhor. Lembramos ali de Salto Jacuí, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele casal, dando saúde, Senhor, força nesse momento, para seguir adiante, Senhor.
Cada irmão que vai deslocar ali para trabalhar, Senhor, livre dos acidentes, dos incidentes. Pai, tudo nós entregamos nas tuas mãos. Que haja ó Deus, uma proteção divina sobre teus filhos. Ó Deus, o encontro de pastores também está se aproximando, Senhor. Nós já colocamos em tuas mãos. Senhor, nós queremos estar na tua vontade perfeita, Senhor. Que o Senhor encha-nos de graça, de força. Anima aqueles que estão desanimados, aqueles que são fracos. Eles possam receber um ânimo, Senhor, força, coragem para levantar a cabeça e olhar para cima, Senhor. Como nós acabamos de ouvir a tua palavra, que não venhamos estar olhando aos lados, mas olhando para cima, da onde vem a nossa recompensa. A nossa recompensa vem dos céus. Oh Deus, abençoa nossos anciãos, oh Jesus. Como nós acabamos de ouvir a voz do profeta, falando, Senhor, que ele já estava ficando velho, vendo seus cabelos brancos, sua barba branca. Pai, nós estamos caminhando para isso, Senhor. Muitos já caminharam, Senhor, mas nós precisamos da fortaleza do Senhor. Nos fortalece, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. No glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Aleluia. Deus nos abençoe. Domingo às 8h30 nós estaremos reunidos aqui mais uma vez para mais uma escola. E que Deus nos abençoe. Até mais. Em nome de Jesus.